Olá, muito boa tarde, meus queridos. Quanta satisfação estarmos juntos. Tudo bem, minha moçada? Tudo em paz? Meus jovens, hoje nós vamos conversar sobre um tema de absoluta relevância para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vou pedir já que vocês, por gentileza, abram o material na página onde há as nossas questões. Por gentileza, página 22, queridos. Página 22. Muito bem. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, preciso imensamente da atenção de vocês para chamar a atenção para o seguinte. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 terá a mesma matriz de referência dos anos anteriores. Havia uma expectativa por parte da comunidade estudantil de que houvesse uma mudança para este ano, mas ela não vai ocorrer. E muito provavelmente também nem no ano que vem, já que será um ano importante do ponto de vista eleitoral. Razão pela qual nós ainda temos para o Enem desse ano a mesma matriz de referência do ano anterior, o que significa para nós uma vantagem. Se você observar as 5 últimas provas dos 5 últimos anos do Enem, você vai observar que certos comandos, certos textos base se repetem do ponto de vista do tema, do ponto de vista do assunto. Portanto, com a manutenção dessa mesma matriz de referência, isso deve continuar este ano. Eu queria mostrar para vocês, portanto, na matriz de referência que nós temos hoje, a competência diária número 3, tá? A competência diária número 3. Você passa aqui por gentileza, querido. O slide. Pronto, não é? Então, esse é o nosso ponto de partida para a conversa de hoje, galera. A competência diária número 3, todo ano, ela rende entre 3 e 4 questões. Entre 3 e 4 questões. Se nós temos uma prova com 45 questões, tirando as 5 de língua estrangeira, 4 questões corresponde a aproximadamente 10% da prova. Então, 10% do seu Exame Nacional do Ensino Médio versará sobre a competência diária número 3, as habilidades 9, 10 e 11, que tratam do assunto linguagem corporal. Por que eu estou chamando a atenção da competência diária 3 e não de uma outra? Porque a gente sabe da lacuna que esse conteúdo representa nos nossos currículos escolares. Não é usual para o professor de literatura, para o professor de interpretação textual ou para o professor de artes, geralmente trabalhar este assunto. Mas ele cai na prova sim. E eu quero que vocês entendam como é que cai, o que é exatamente que cai e deixar para vocês alguns exemplos, alguns exercícios de fixação. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem, queridos, por gentileza, o seguinte. Quando nós falamos numa habilidade, dentro de uma competência, nós estamos falando de um enunciado que traz informações centrais, informações-chave, que estarão no comando da questão que você vai resolver. Então, professor, qual é a importância de conhecer a competência? Qual é a importância de conhecer a habilidade de uma questão do Enem? É porque se você memoriza, se você decora, se você aprende, você fatalmente vai encontrar essas palavras no comando da questão, no enunciado da questão, ou no texto base
dessa questão. Por exemplo, observe aqui a competência diária número 3, habilidade 9. Você vai prestar o Enem, você vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, então você deve ter a habilidade para reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Aí você me pergunta, professor, o que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus queridos, que todos os povos, todas as culturas, todas as sociedades, independente do seu grau de evolução, independente da sua disposição espaço-temporal, todas as sociedades usam o corpo para expressar suas necessidades cotidianas. Então, entender a linguagem corporal como uma manifestação da cultura, como uma manifestação das sociedades, sociedades no plural. Observe isso aqui. A capoeira, uma manifestação genuinamente brasileira. Onde surgiu a capoeira no Brasil? No ambiente cativo, no ambiente das senzalas. Os cativos viviam num ambiente claustrofóbico, de teto baixo, úmido e escuro. Para não enlouquecer, para não pirar na claustrofóbica situação de uma senzala, e ainda por cima amarrados pelas mãos, os pretos cativos usavam a luta de pé. Começavam a treinar luta com o pé para manter a produção de hormônios que geram a sensação de descanso naquele ambiente absurdamente claustrofóbico, exercitar o corpo e eventualmente pensar numa fuga para o quilombo. Então a prática da capoeira era uma luta, mas quando se descobriu que se praticava a luta no ambiente da senzala, o feitor, o capitão do mato, proibiu aquela prática. Não, a gente já permite que vocês cantem e dancem para os seus deuses, agora vocês vão querer lutar? Lutar para quê? Para fugir do quilombo, né? Então não pode. Bom, lutar não pode, mas dançar pode? Então vamos dançar. Traga o atabaque, traga o berimbau, e nós vamos disfarçar a nossa luta numa dança. Então, se você observar a capoeira, ela é um misto de uma luta que se camufla, de uma luta que se disfarça em dança, para que pudesse acontecer no ambiente da senzala, para que pudesse acontecer no ambiente cativo. Portanto, o que é que nós estamos vendo nessa imagem? A competência diária 3, habilidade 9. São originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Portanto, qual é a manifestação corporal a qual eu estou fazendo menção? A capoeira. E o que é que a capoeira é? A capoeira é uma necessidade cotidiana de um grupo social. Entende o raciocínio? Você pode pensar assim, por exemplo, numa questão do Enem envolvendo as festas juninas. Nós estamos no mês de junho, festas juninas. Por que nós cearenses, por que nós nordestinos celebramos as festas juninas? Dançamos a quadrilha por uma necessidade cotidiana de um grupo social. É para celebrar a colheita do milho, né? A base da alimentação junina é o milho. Para celebrar a nossa comunhão com os santos católicos, Santo Antônio, São Pedro, São João. Então, a quadrilha junina é C3H9. A capoeira é C3H9. O frevo pernambucano, porque o chão quente da Avenida Guararapes em Recife, os passistas ficam fervendo na fervura do asfalto. Então, o frevo era uma necessidade de expressão daquele grupo social. Portanto, fiquem atentos às danças folclóricas, fiquem atentos às manifestações culturais que envolvem o corpo, porque elas representam o que no seu Enem? Elas representam as necessidades cotidianas de um grupo social. C3H9. Ok? Observando agora essa imagem.
Observe. Uma imagem do break dance. Professor, o que é o break dance? O break dance, inclusive, já caiu no Enem, não uma nem duas, mas algumas vezes, como um dos importantes componentes da cultura hip hop. A cultura hip hop, ela surge na década de 70, nos bairros pretos, nos bairros de gueto de Nova York, como uma espécie de ocupação de um lugar de fala. Os afro-americanos, escondidos, empurrados para os guetos, buscavam uma forma de expressar sua identidade. Através da dança, o break dance. Através das artes plásticas, com o grafite. Através da música, com o DJ e com o rap. Através do esporte, com o street basket. Através do lifestyle, o jeito de vestir, roupas largas, bonés de aba reta, colares pendurados no pescoço. Existe um estilo de vestir, que é o hip hops. Então, o jeito de vestir, a dança, a música, as artes visuais, o esporte, tudo isso compõe uma cultura, a cultura hip hop, que existiu para quê? Que existiu para dar voz, que existiu para dar lugar de fala a uma comunidade oprimida de uma determinada sociedade. E se nós observarmos hoje, por exemplo, a nossa Prefeitura de Fortaleza tem projetos sociais, e é interessante fazer aqui esse registro, que utilizam a cultura do hip hop para tirar meninos da periferia da nossa cidade da situação de criminalidade, da situação de rua, não é? Para que eles não sejam cooptados pelas facções da violência. Então hoje, pensar o hip hop, pensar o breakdance, não apenas como uma manifestação de uma cultura específica, mas como uma forma de integração social, como uma forma de usar a linguagem corporal para expressar as necessidades, anseios, desejos. Pensa desse jeito. Caiu hip hop, caiu dança folclórica, caiu um ritmo cultural que usa o corpo, o frevo de Pernambuco, o carimbó do norte, o axé music da Bahia, os gêneros musicais que expressam essa diversidade correspondem no seu Enem a C3H9. Entende? Resumidamente, entender que todos os povos usam a linguagem corporal para expressar suas necessidades cotidianas. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, galera. Se a gente falou no primeiro de dança e cultura, na habilidade 10 a gente fala de educação física. A habilidade 10 ela se volta para a educação física. A habilidade 9 ela se volta para a linguagem corporal como manifestação cultural. Aqui a gente puxa mais para o campo da capacitação física. Olha o que é que está sendo dito aqui em C3H10, meu querido povo. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. Professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que você deve transformar o seu corpo, modificar o seu corpo, preparar o seu corpo para aquilo que você pretende fazer com ele. Por exemplo, João Filho, eu quero ser um atleta de balé, eu quero dançar, eu quero fazer balé. Que habilidade corporal eu tenho que transformar? A sincronia, a flexibilidade. João Filho, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um meia armador, um meia atacante. Que habilidade corporal eu tenho que desenvolver? A agilidade, a velocidade. João Filho, eu quero ser atleta de slackline, ficar pendurado num fio entre 2 pontos. O que é que eu preciso ter? Equilíbrio. Ou seja, você tem que educar o seu corpo, transformar o seu corpo, preparar o seu corpo, educá-lo para aquilo que você pretende fazer com ele. Entende? Então, educação física. Ah, João Filho,
Eu não faço nada com o meu corpo. Faz sim. Eu passo o dia todo estudando. Ok, se você passa o dia todo estudando, você precisa do seu corpo para ficar sentado numa cadeira, diante de uma mesa, de um livro, de um computador. Então você tem que fazer uma ginástica laboral, sob pena de você sofrer uma LER, uma lesão por esforço repetitivo. É habitual aqui na Academia Enem, eu já presenciei isso várias vezes, vocês sendo convidados a fazer uma ginástica laboral, uma ginástica de alongamento, né, das articulações, da lombar, do pescoço, porque passar a tarde toda sentado aqui nessa cadeira demanda esforço físico. Então você tem que estar preparado até para ficar sentado assistindo aula o dia todo. Entende? Então o que é que fala C3H10? Que você tem que se educar corporalmente. Entende? Se eu passo o dia todo em pé dando aula, eu tenho que fazer um alongamento nas pernas. Se eu passo o dia todo numa posição sentada, eu tenho que fazer um exercício na lombar. Se eu faço o dia todo digitando ao computador, eu tenho que fazer um exercício nos tendões. Isso é C3H10. Eu estou preparando o meu corpo, transformando o meu corpo em função do que eu pretendo fazer com ele. Ok? Isso ficou claro, galera? Está tranquilo até aqui? Bom, observe, né? C3H10. Se você passa o dia todo sentado, se o seu exercício, se a sua atividade física diária é ficar numa cadeira estudando, então você tem que parar 3 vezes por semana, pelo menos durante 10 minutos, para repetir essa sequência de exercícios. O que é que eu estou fazendo? Transformando os meus hábitos corporais em função das minhas necessidades. Entende o raciocínio? Então, se eu quero desenvolver uma determinada atividade corporal, que habilidade eu preciso ter para ela? Se você quer correr 100 metros rasos, tem que ter velocidade. Se você quer fazer le parkour, você tem que ter agilidade. Se você quer fazer balé, você tem que ter sincronia e flexibilidade, e assim por diante. Se você quer ganhar um carro na primeira prova do Big Brother Brasil, em que todo mundo entra, o último a sair ganha o carro, você precisa de que habilidade corporal? Resistência. Entende? Então é pensar assim, tá? Pensar assim, o que é que eu vou fazer com o meu corpo? Eu vou fazer isso. Que habilidade eu preciso executar ou desenvolver para realizar essa tarefa? Aí você está educando o seu corpo, transformando o seu corpo em função do que você precisa fazer com ele. Uma coisa que eu acho muito interessante, galera, é esse esporte aqui, o voleibol. Por quê? Porque, primeiro, nós somos uma das maiores potências mundiais nesse esporte, o que para nós deve ser motivo de grande orgulho, né? O Brasil é uma das maiores potências mundiais. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas quando eu era mais jovem, os atletas de voleibol, eles tinham que ser muito altos. E ainda hoje tem. Só que à medida que o voleibol foi evoluindo, a altura dos atletas foi ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, e o voleibol se tornou um esporte excludente. Por quê? Porque atletas mais baixos não tinham condição de praticar esse esporte. Até que se criou uma regra para que eu pudesse incluir no voleibol atletas de estatura mais baixa. E aí se criou a posição do líbero, se criou a posição do defesa. Ele serve para defender a bola. Então, que fundamento do voleibol esse atleta tem que desenvolver mais do que qualquer outro? A recepção. Entende? Esse não precisa ser um atleta de grande estatura. Por quê? Porque ele não vai para a rede cortar, ele não vai para a rede defender, ele não vai para a rede atacar. Então ele é um jogador de defesa. Então ele tem que treinar o corpo dele para aquela específica atividade, que é a atividade da recepção. Cada atleta vai desenvolvendo as suas habilidades para atender às demandas do que a gente chama de os fundamentos do voleibol. Quais são os fundamentos do voleibol? Isso já foi questão de Enem.
Quando um jogador faz o gesto tal, ele quer sacar. Quando o jogador vai para a rede, ele vai fazer a defesa. Quando o jogador se vira de lado, ele vai fazer o levantamento, o ataque, o corte, enfim. É preciso que... João Filho, eu tenho que entender de todas as regras, de todos os esportes? Não. Você tem que entender dos movimentos básicos que o corpo vai ter que demandar para aquela atividade. Está entendendo o raciocínio? Eu não preciso sair agora lendo todos os manuais de regras de todos os esportes. Mas os princípios corporais você precisa conhecer, porque eles serão sim cobrados na prova. E eu te digo, de 3 a 4 questões, portanto, 10% em 40 questões, o que é, sem dúvida, a diferença entre um aluno que entra no SISU ou que não entra. Então são 4 questões preciosíssimas. E eu digo, galera, são fáceis de acertar. Não são difíceis de acertar. Basta ter essa manha, basta ter esse conhecimento prévio de quê? Da habilidade que está sendo cobrada. Ok? Olha só aqui comigo. C3H11. Essa é uma das mais cobradas na prova do Enem, tá? Digo mais, entre todas as habilidades da matriz. Entre todas as habilidades da matriz de referência, C3H11 é a mais cobrada. Por que, professor? Por que essa habilidade é tão cobrada? Porque ela fala sobre inclusão social. Ela fala sobre empatia. Ela fala sobre respeito ao outro. Ela fala sobre cidadania. E o Enem está muito interessado em formar cidadãos críticos, conscientes e, sobretudo, empáticos socialmente. Olha só para isso aqui com muito cuidado. Tá? Eu quero que vocês observem com muito cuidado essa habilidade e entendam o que é que ela quer nos dizer. Olha aqui. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Eu acho isso aqui para nós uma das coisas mais bonitas do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais bonitas, mais cidadã, entende? É dizer o seguinte: todos nós usamos o corpo para interagir socialmente. Todos nós usamos o corpo para interagir socialmente. E temos direito a isso, assegurado por lei. É uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Todos nós somos iguais perante a lei, independente de nossas raças, credos, cores, etnias, orientações sexuais, religião, o que quer que seja. Somos todos iguais perante a lei. A alma não tem cor, a alma não tem classe social, a alma não tem religião. Todo mundo é igual perante a lei. Na prática, infelizmente, não é isso que acontece. Nós somos iguais perante a lei. Mas na prática, somos altos, baixos, gordos, magros, somos esbeltos, somos lânguidos, somos obesos, somos de todo tipo. Ricos e pobres, pretos e brancos, amarelos, mestiços, todos. E todos somos iguais perante a lei, independente disso. Então, cabe ao Estado dar igualdade aos desiguais, permitindo que todos nós, independentemente dos nossos limites de desempenho, independente das alternativas de adaptação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, deixa eu te dar um exemplo. Eu moro próximo a um shopping aqui de Fortaleza. Eu fui a esse shopping no dia em que ele foi construído e inaugurado. Quando eu cheguei neste shopping, olhei no piso do estacionamento, havia uma vaga para o idoso. Porque, de acordo com o Estatuto do Idoso, é preciso que haja em todos os estabelecimentos comerciais do país
vagas destinadas aos idosos mais próximos da entrada. O que é isso? C3H11. Uma vaga de estacionamento para o idoso. Eu estou garantindo a ele o mesmo direito que eu tenho de usar a linguagem corporal para interagir socialmente, mas eu estou considerando os limites de desempenho do idoso, as alternativas de adaptação. Por quê? Porque talvez ele não possa se deslocar do fim do estacionamento até a entrada com a mesma mobilidade que uma pessoa mais jovem. Então, dar uma vaga para o idoso na entrada mais próxima do shopping é C3H11. Aí eu vou nesse shopping mais uma vez, alguns meses depois, e vejo a vaga do cadeirante. A vaga do cadeirante tem que ter um espaço a mais na direita para que ele possa mover a sua cadeira. Eu estou permitindo que um cadeirante exerça o mesmo direito que eu tenho de ir ao shopping e interagir socialmente naquele ambiente. Fui mais adiante nesse mesmo shopping, numa terceira vez. Para minha surpresa, eu encontrei uma vaga rosa, com o desenho de uma gestante. Eu disse, muito bem, uma mulher com 8, 9 meses de gravidez, ela não tem a mesma condição de deslocamento de uma pessoa que não está grávida. É mais do que justo. E da última vez que eu fui a esse mesmo shopping, para minha felicidade, o que foi que eu vi? Uma vaga com uma fitinha dobrada, como se fosse um quebra-cabeça com peças coloridas. Fazendo a inclusão de quem? Das pessoas que têm espectro autista. Vocês conseguem entender? Quanto mais vagas houver, mais inclusiva será a sociedade. Entende? É a vaga do idoso, é a vaga do cadeirante, é a vaga da gestante, a vaga das pessoas que têm espectro autista, e todas quantas sejam as pessoas que tenham necessidades particulares, mas que têm o mesmo direito que cada um de nós de usar a linguagem corporal para interagir socialmente. Mas a gente tem que levar em conta o limite de desempenho de cada pessoa e a alternativa de adaptação para diferentes indivíduos. Eu estou me referindo a este profissional que está aqui do meu lado, usando a linguagem corporal para inclusivamente possibilitar que quaisquer indivíduos com algum tipo de limitação audiovisual possa acompanhar auditivamente, ou enfim, visualmente o que está sendo dito aqui na nossa aula. Isso é C3H11. Entende? Libras é C3H11. Entende o raciocínio? Então, olha só. Sim, nós podemos. Um cadeirante pode praticar esportes? Não só pode, como deve. Um cadeirante pode jogar basquete? Pode, baixa a tabela, adapta as regras. Isso eu me refiro também, galera, às guias de cego nas calçadas, as rampas de acesso para cadeirante, as barras de sustentação nos banheiros. Tudo isso é C3H11. E o que é C3H11? É eu entender que a linguagem corporal é uma forma de interação social, que todos nós temos o livre direito de ir e vir com o nosso corpo, mas cabe ao Estado tornar isso mais fácil, acessível e democrático. Entende? Então, quando você vir uma guia de cego na calçada, isso é C3H11. Uma rampa de acesso ao cadeirante é C3H11. A barra de sustentação do banheiro. O que é que está acontecendo? Eu estou vendo o Estado criando mecanismos, criando condições para dar igualdade aos desiguais. E permitir que todos, independentemente de suas condições, possam interagir socialmente, participar da vida do seu grupo e, enfim, serem felizes, né, irmão? Olha só. Futebol para cegos. O Brasil, inclusive, é uma das potências mundiais nesse esporte, né? Mas, João Filho, se todos são cegos, por que a venda? Porque não é cego que diz, é deficiente visual. Claro, C3H11.
Ótima pergunta, meu anjo. Como é seu nome, querida? Iliane? Minha querida, eu estava esses dias estudando sobre inteligência artificial. É o assunto do momento, né? O hype do momento, essa coisa de inteligência artificial. Não sei se você, ChatGPT e etc. Não sei se você já ouviu falar de um canal no YouTube chamado Manual do Mundo, do Iberê Tenório. O Iberê Tenório pegou a prova do último Enem de linguagens de 2022 e colocou a inteligência artificial para resolver a prova. Sabe quantos por cento da prova a inteligência artificial conseguiu resolver? 68%. Foi. Uma das dificuldades, a prova que vocês fazem tem imagens, mas a prova que os deficientes visuais fazem tem a imagem traduzida em palavras. Por mais próxima que tente ser essa tradução, nunca vai ser uma tradução perfeita de uma imagem. Que maravilha, autodescrição de imagens. Isso é uma ferramenta de C3H11. Está vendo? E isso vai cair no seu Enem. Não tem a menor dúvida disso. Você vai esbarrar com essa questão na prova. Entende? Como possibilitar que todo cidadão brasileiro exerça com dignidade o seu direito de ir e vir. Olha só. Sim, eu estava falando, por que eles têm que usar vendas? Para dar equidade ao esporte, porque existem diferentes níveis de deficiência visual. Total, parcial, semitotal e por aí vai. Então, eles podem usar essa venda para praticar o esporte. Aconteceu um episódio muito curioso. O Brasil, como eu disse, é uma das potências mundiais no futebol para 5 de cegos. Nos Jogos do Rio de Janeiro, por várias vezes, as partidas tinham que ser interrompidas. Por quê? Porque a torcida estava gritando de modo eufórico, vai Brasil, vai Brasil. E você sabe que os deficientes visuais, eles têm que ouvir a bola. Já que eles não podem vê-la, há um guizo na bola, um sino dentro da bola. Então é preciso que a torcida fique em absoluto silêncio para que essa prática esportiva aconteça. Então a organização do evento teve que solicitar à torcida que contivesse a sua euforia de torcedor para que a prática pudesse acontecer. Isso é C3H11. Olha aqui, não é? As titias da hidroginástica. Me diga, redução de remédio para artrite, para artrose, não é não? Não dá um rejuvenescimento na pessoa? Ficar trocando receitas, caducando os netos? Tem coisa melhor? Não é? Isso é qualidade de vida, minha amiga. Isso é qualidade de vida. E eu acho que o Enem tem que ter essa consciência de que vocês vão fazer uma prova que não vai aferir conteúdos, ela vai aferir competências, habilidades. E a gente tem que ter habilidades sociais, socioemocionais, cognitivas. Não é só o conhecimento, o saber epistemológico em si que vale. Entende? Então essa é a pegada. Decora aí comigo. No material de vocês, já temos alguns exemplos. Por gentileza. Olha só, galera. Página 22. Uma questão do Enem de 2020. Olha o que é que ela diz. Slam do corpo. Vamos tentar identificar a competência e a habilidade dessa questão? Vamos ver se a gente sabe fazer isso. Olha para a questão, olha para o texto, me diz se é a habilidade 9, se é a linguagem corporal como uma forma de integração cultural, manifestação cotidiana, se é a linguagem corporal como transformação de hábitos, ou se é a linguagem corporal como uma forma de interação e inclusão social. Olha como é fácil perceber. Slam do corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes. Não já deu uma pista, não? Sério, na segunda linha. Não já dá para deduzir qual é a habilidade que está sendo cobrada, não? Na segunda linha.
Habilidade o quê? 11, né? Inclusão. Ó, Slam do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes. Existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo Slam vem do inglês e significa, não é? Numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. Não é? Olha aqui, poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo. Um trabalho artesanal de tornar a palavra visível, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Muito bem. O que é o Slam do Corpo? Eu vou usar a linguagem brasileira de sinais, Libras, esta que está sendo usada aqui à minha esquerda. Eu vou usar o movimento corporal, a dança, para meio que tornar a minha palavra visível. Eu quero que você consiga ver, através do gesto e do corpo, o que eu estou tentando verbalizar. Entende? Para quê? Para que eu estou tentando usar Libras? Para que eu estou usando a linguagem corporal para tornar a minha palavra compreensível? Porque eu quero levar a poesia para indivíduos que não conseguem ouvir. Então eu vou usar o apoio corporal e o apoio gestual para possibilitar que, já que ele não pode me ouvir, que ele possa, entre aspas, ver as minhas palavras. Slam do Corpo, portanto, é um tipo de performance que tem uma natureza inclusiva, de possibilitar que o indivíduo que tem uma deficiência auditiva consiga ver as palavras no momento de um sarau, de um recital, de um encontro performático. Entende? Aí vem a pergunta, você já entendeu qual é a habilidade? É a habilidade 11. Eu estou usando vários elementos de linguagem para produzir uma manifestação cultural que seja inclusiva. Aí tu vem para cá, ó. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume um papel de destaque, né? O corpo assume. Por quê? Por que o corpo assume o papel de destaque? Porque ele vai possibilitar a inclusão de indivíduos que não podem ouvir, mas que podem ver. Entende? Então vamos lá. Onde é que eu estou associando a ideia de uma palavra que se possa ver, de uma palavra que se torne visível para se tornar inclusiva? Vocês vão de quê? A, B, C, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Não é isso? Olha só, proporcionar performance estética de pessoas surdas. Cuidado, não é de, é para. Percebeu aqui onde é que está o problema da alternativa E? Uma preposição. Aí eu fico atento para chamar a atenção de vocês para uma coisinha que acontece no Enem e às vezes derruba o meninozinho bom. É o tal do distrator coerente. É uma informação linda e maravilhosa, exceto por um detalhe. Ou uma preposição, ou um prefixo de negação, que torna o que seria maravilhoso numa coisa não maravilhosa, um feliz no infeliz, um igual no desigual. Às vezes, uma pequena partícula põe uma alternativa a perder.
Você viu na letra E, proporcionar performances estéticas. Se eu dissesse com pessoas surdas, para pessoas surdas, até que iria, mas de não. Deu para perceber, não deu? Porque que o item é falso? Toma cuidado. D, traduzir expressões verbais para a língua de sinais. Não, porque eu não vou traduzir uma para a outra. Eu vou usar as duas juntas. Não é para ser inclusivo? Então não é uma em substituição, não é uma em detrimento da outra, é uma somando com a outra. Tomem cuidado, galera, porque não basta no Enem saber por que o A é certo. Vocês têm que ter convicção do porquê que os outros são errados. Sabe por quê? Porque lá na frente vem uma pulga atrás da tua orelha e você vai ficar na dúvida. Será que eu acertei aquela questão? Vai ficar voltando para ela e vai perder um precioso tempo. Então, ao analisar o item que você considera verdadeiro, tome o cuidado de também já saber por que os outros são fáceis ou são falsos, para não ter que voltar mais para aquela questão de novo. Olha só aqui. Estimular produções autorais de usuários de Libras. Não, porque não é só o pessoal de Libras, é o pessoal da poesia também. Isso é uma redução. Cuidado, porque existe ainda, e aí eu vou pedir para vocês só fazer uma observaçãozinha. Faça uma observaçãozinha bem rápida aí no seu cantinho de papel mesmo. Os 3 erros clássicos de interpretação textual, quais são, professor? Anote aí para mim, por favor. 3 erros clássicos de interpretação textual. 3 erros clássicos de interpretação textual. Número 1, generalização. Generalização. Professor, o que é uma generalização? É quando você assinala uma alternativa que traz uma informação que extrapola. Generalização extrapola o que está no texto. Por exemplo, imagine que eu estou lendo um texto que fala sobre as tartarugas marinhas do Rio Grande do Norte. E a alternativa diz que o objetivo do texto é mostrar a riqueza da fauna marinha brasileira. Falso. Eu estou extrapolando. Tudo bem que as tartarugas marinhas são uma espécie importante, mas eu não posso dizer a partir daquela espécie como é que são todas. Isso é uma generalização ou extrapolação. É o primeiro erro clássico de interpretação. Qual é o segundo? A redução. É o contrário. O que é uma redução? É uma particularização. Imagina que você está lendo um texto que fala sobre a preocupante questão do feminicídio no Brasil. E a alternativa traz um exemplo de feminicídio. Entende? Tudo bem, aquele caso gerou uma grande comoção. Mas eu não posso tirar como conclusão que o objetivo do texto é falar de um caso, enquanto ele está falando do tema de maneira geral. Então você cometeu um erro clássico de interpretação. Qual é? Redução ou particularização. Está entendendo? E o terceiro erro é a contradição. O que é uma contradição? Uma negação, uma oposição. É quando, sem querer, você não vê um in. O texto fala de uma coisa legal, a alternativa põe ilegal. O texto fala de uma pessoa honesta, a alternativa põe desonesta, só de mal. Para quê? Para você tropeçar naquela partícula. É um prefixo des, é um prefixo in, é uma palavra não. Está entendendo? E aí a prova vira também um pouco de teste psicotécnico do Detran. Não basta ter o cognitivo, tem que ter a concentração, o foco, a atenção na prova, para não tropeçar numa preposição, para não tropeçar numa coisa que do nada torna o item falso. Vocês viram? Na letra E, o de tornou o item falso. Se fosse um para, se fosse um com, ele estaria possível. Fiquem atentos a isso. Redefinir o espaço de circulação da poesia. Não é o espaço onde ela circula, é quem a recebe. Eu quero redefinir o espaço de alcance da poesia. Né? Então, imprimir ritmo e visibilidade, a letra A, portanto, C3,
H11 para essa questão. Entende o raciocínio? Seguindo adiante. Olha só aqui, né? Galera, existe uma coisa para a qual vocês devem ficar muito atentos. As imagens na prova do Enem, elas são em preto e branco, tá? Então vocês vão ter que dar um desconto para a qualidade da imagem que vocês vão encontrar. Isso às vezes gera dificuldade de entendimento do que se pede. Sabe por quê? Olha essa imagem aqui na lousa. Olha essa imagem. O que é que vocês estão vendo no pé desta pessoa? O que é que vocês estão vendo no pé desta pessoa? Um celular? Um espelho? Pois é. Muita gente, não pouca, viu um celular. E viu mesmo. E dá para ver, até o modelo, se você me perguntar, eu te digo qual é o modelo, bem retangularzinho. Né? O LG, não é aquele LG que é retangular, mas é um espelho. Então, não perceber com clareza a imagem pode gerar um elemento de dificuldade na resposta. Mas olha para cá, ó. O artista está usando o próprio corpo como suporte para a arte. Observe. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem limitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Pois bem, nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de quê? Para aí só um minutinho, galera. Olha só. De novo, se vocês observarem as 5 últimas provas, 22, 21, 20, 19, 18. Dá só uma olhadinha. O que é que vocês vão encontrar? Muitas questões envolvendo esse assunto, competência diária número 3, e a competência diária número 4, que fala sobre arte. A arte contemporânea, ela é muito cobrada no Enem. Se você me perguntar, João Filho, qual é a principal característica da arte contemporânea, da arte hoje, cobrada no Enem? Te digo, quebrou-se a fronteira entre o artista, a obra e o espectador. Antes, esses 3 elementos eram bem separados. Eu sou o artista, Pablo Picasso. Eu fiz a obra, Guernica. Você é o observador da obra. Esses 3 elementos estavam muito separados. Hoje não. Hoje, quando você vê uma performance, o artista é também a própria obra. Então, quebrou a fronteira entre o artista ser uma coisa e a obra ser outra. Hoje, o artista é a própria obra. E quando esse artista convida o público a interagir, a participar, quebrando o que a gente chama de quarta parede, a parede que separa a obra do espectador, o espectador também passa a ser parte da obra. Então, principal característica da arte contemporânea que é cobrada no Enem, a fluidez. Lembra? Modernidade líquida, Zygmunt Bauman, as fronteiras líquidas, na arte também. Qual é a fronteira entre o artista e a obra? Como nessa imagem que vocês estão vendo aí. Está entendendo? Qual é a fronteira entre a obra e o espectador, quando o espectador é convidado a ser copartícipe da obra? Quebrou a fronteira. Artista, obra e espectador podem ser hoje parte de uma única coisa, de uma única obra. A interação
entre a obra e a plateia e a utilização do próprio artista como parte da obra são marcas importantes da contemporaneidade. Outro assunto hiper, mega cobrado no Enem. Pronto. Deadpool, os filmes do Deadpool, na cultura mais pop, né? Mostrando essa quebra da fronteira entre a obra e o espectador. Muito contemporâneo, fiquem atentos a isso. Aí a gente vem para cá, galera. Nos textos, a concepção de body art, a arte em que o corpo é parte importante da obra. Está relacionada à intenção de quê? Vocês vão de quê? Estabelecer limites entre o corpo e a composição? Não, eu estou quebrando, é a contradição, é o contrário disso. Está entendendo? É o oposto disso. Ó, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Um suporte privilegiado de expressão. O que é o suporte privilegiado? Ele é parte da obra. Ele não é só um cavalete que está ali segurando a obra. Ele é um suporte privilegiado, porque ele está usando o corpo como parte da própria obra. Está vendo? Discutir políticas e ideologias, não, né? Não. Galera, que fique muito claro isso para vocês, tá? O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova técnica. É uma prova com base em competências, é uma prova com base em habilidades. Portanto, não há nenhum julgamento de crivo ideológico. Não há nenhuma imposição ou nenhuma orientação de conteúdo ideológico. Assim de conteúdo legal. A lei. Respeitar a Constituição, encaminhar propostas na sua redação que respeite os direitos humanos, que tenha direito à empatia, ao respeito, à solidariedade, isso sim o Enem cobra. Mas ideologia de gênero, ideologia de A, B, C ou D, isso não é assunto para a prova. Ok? Então, deixando claro também, e que, caso isso apareça, aparece como uma lição para que nós nos tornemos inclusivos. Para que a gente possa compreender a diversidade como característica da nossa sociedade. E que essa diversidade, portanto, deve ser respeitada como igual. Ponto. Olha só aqui, galera. O box. A questão que está aqui de número 3 no material de vocês. Tá, galera? Questão de número 3. O box está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA. Mulheres não podiam participar, não dava para transmitir pela TV. O texto todinho se resume a 2 palavras: a manutenção da integridade dos atletas e a possibilidade de torná-lo um espetáculo midiático. Entendeu a jogada? Às vezes você lê o texto todinho e ele se resume a 2 palavras que você encontrou quando estava lendo o texto. Por que que o MMA teve que se adequar para se tornar um esporte possível para as mulheres e possível de ser transmitido pela TV? Para se tornar um produto, um espetáculo, que é o que é hoje. Entende o raciocínio? Não tem para onde correr, galera. Esse é um assunto que vai aparecer na sua prova muito fortemente. Estude a linguagem corporal, dê uma olhada nesse assunto, resolva as demais questões, observe os padrões entre os comandos, entre as alternativas, elementos que se repetem. E aí eu vou pedir que vocês ponham aqui na questão que está na página 25, questão que está na página 25, questão de número 9. Mas antes, deixa eu pedir mais uma coisinha para vocês. Mais uma coisinha. Uma reflexão rápida, tá? Uma reflexão rápida aqui para nós. Galera que está aqui comigo. Eu queria que vocês tomassem nota do seguinte. Queria que vocês escrevessem assim:
sete habilidades corporais humanas. 7 habilidades corporais humanas. Número 1, resistência. 7 habilidades corporais humanas. A primeira delas, resistência. Resistência. A segunda, força. A primeira é a resistência. A segunda é a força. A terceira, velocidade. 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 A quarta, agilidade. Agilidade. A quinta, equilíbrio. Equilíbrio. Vou repetir, tá? Resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio. A sexta, flexibilidade. Flexibilidade. E a sétima, sincronia ou coordenação. Sincronia ou coordenação. Por que eu quero que você pense nisso? Porque isso é o que nós podemos fazer com o nosso corpo. Nós podemos nos submeter a atividades que exijam resistência. Um exemplo disso, eu citei aqui no começo da aula, a prova do Big Brother Brasil. Todo mundo entra no carro. O último a sair ganha o carro. Tem que ter o que para isso? Resistência. Eu te pergunto, numa prova de Enem, uma pergunta que envolva resistência, envolve apenas fatores físicos? Sim ou não? Não. Eu tenho a impressão de que a moça que ganhou o carro, a última a sair na prova do líder do Big Brother, ganhou o carro, ela deve ter pensando, poxa, isso aqui vai ajudar a pagar as minhas contas. Olha o cheirinho desse carro novo. Será que isso não teve um efeito psicológico para que ela adquirisse mais resistência? Então, toda prova que exige resistência tem também um componente psicológico. Fique atento nisso. Existe uma forma de tortura chamada de tortura chinesa. Consiste em quê? Imobilizar uma pessoa e ficar pingando gota d'água na testa dela. Em 10 minutos é um pingo d'água. Em meia hora é um prego. Em 1 hora é uma estaca. Um dia você pingando vai destruir o teu crânio. Então tem um componente psicológico na resistência. Segundo, força. Força eu preciso de quê? Para ter força, condicionamento. Força implica condicionamento. E condicionamento, meu filho, é mudança de estilo de vida, é mudança na alimentação, no horário de dormir, na disciplina de treino. Ninguém adquire força da noite para o dia virando pneu no box de CrossFit. É uma mudança de estilo de vida. Entende? Terceiro, velocidade. O que é a velocidade? É a capacidade de deslocamento do ponto A ao ponto B no menor espaço possível de tempo. Né? Velocidade. Depois da velocidade, a gente tem agilidade. Cuidado. Muita gente confunde agilidade com equilíbrio, tá? Equilíbrio é a manutenção do centro de massa do corpo sobre uma base móvel. Eu tenho que manter o centro de massa do meu corpo numa base que está se mexendo. Eu preciso de equilíbrio para surfar, porque a prancha está se mexendo. Eu preciso de equilíbrio no skate, porque a tábua tem rodinha. Eu preciso de equilíbrio no BMX, no BMX, bike. Eu preciso de equilíbrio no slackline, entende? Manutenção do centro de massa sobre uma base móvel, equilíbrio. E o que é agilidade? Agilidade é mudar o centro de massa do corpo sem perder o equilíbrio. Quem é que precisa dessa habilidade corporal?
o atleta de futebol, o driblador, o atleta de parkour, entende? Ele vai driblar um obstáculo sem perder o equilíbrio. Isso é agilidade. Equilíbrio é a manutenção do centro de massa. Flexibilidade é a moldabilidade das articulações. Por isso que começar balé depois de 17 anos é complicado. Porque quando você entra na adolescência, as articulações enrijecem. Quem vai exercer a atividade de bailarina geralmente começa muito cedo, muito precoce, para manter a flexibilidade do corpo. Entende? E a última é a sincronia ou coordenação. É você trabalhar em equipe com movimentos sincronizados. O balé sincronizado, o nado sincronizado, são atividades que exigem que você opere uma determinada ação em equipe, todos executando os mesmos movimentos no mesmo espaço e no mesmo tempo. Então, João Filho, por que eu preciso entender das habilidades corporais? Porque eles vão perguntar para você em C3H10 o que é que você precisa mudar no seu corpo em função das necessidades. O MMA teve que moldar as suas regras, porque exigia muita força, muita violência, muita agressividade, tornando-se um esporte impraticável para mulheres. Mudamos as regras para torná-lo inclusivo. Está entendendo o raciocínio? Ok, galera? Olha aí a questão de número 9. Se deixar aqui, viu? Eu esqueço. Olha a questão de número 9, galera. Essa questão é boa, tá? Porque ela tem aparecido com alguma frequência no Enem. Ela tem aparecido com alguma frequência, tá? Olha só. Esporte e cultura. Análise acerca da esportivização. Grifa essa palavra. Grifa essa palavra. Esportivização. O que quer dizer isso, professor? Transformar uma determinada prática corporal em esporte. Ok? Esportivização é transformar qualquer prática corporal no esporte. Quais foram as práticas corporais que viraram esporte aqui nessa questão? As práticas corporais dos povos originários. As práticas corporais dos povos indígenas. Esse assunto está em evidência. Por gentileza, atentemos para o fato de que algumas questões estão em evidência. Além da questão da inteligência artificial, além da questão da arte contemporânea quebrar a fronteira entre artista, obra e espectador, além da utilização da linguagem corporal como elemento de inclusão social, a questão da etnografia brasileira. Entende? A língua como patrimônio, a mistura de português com iorubá, com tupi-guarani, formando a riqueza linguística brasileira. Cara, isso é o hype do Enem. É o assunto que está no topo, no top 5 de qualquer lista da prova de linguagens. Claro, todo ano, uma, duas, todo ano. Por isso que eu digo, cara, não ter mudado a matriz de referência foi um grande negócio para nós. Por quê? Porque a gente está com o mesmo modelo dos anos anteriores. Então, estudar as 5 últimas provas é fundamental para a galera que quer passar, para a galera que está com sangue nos olhos e quer dizer, eu quero essa vaga. Dá, galera, dá, entende? Acredita que dá e vai, tá? Segura na mão de Deus com força e vai que dá certo. Ó, análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que nas práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento,
esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único de competição. Observe, uma prática cultural, uma prática ligada aos povos originários, foi alçado à condição de modalidade esportiva. Vocês viram, né, que o texto fala sobre isso? Pois vem aqui comigo, ó. A relação entre os elementos tradicionais modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou a letra A, padronização de pinturas e adornos corporais, redução, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. O que é sobreposição? É quando eu coloquei a tradição em cima da modernidade. Se fosse o contrário, não estaria perto de certo? Se eu estivesse dando modernidade a um elemento tradicional. Tu está entendendo a contradição? Como às vezes é só a maneirinha como a questão foi elaborada? Esse item está falso. Mas se eu dissesse sobreposição de elementos modernos conciliados aos tradicionais, estaria verdadeiro. Às vezes as palavras estão corretas, mas a maneira como elas entraram na frase tornaram-na errada. Isso às vezes derruba um candidato que está cansado, né? Porque a prova ela é desumana. Eu chamei a atenção de vocês para a diversidade de textos, para que vocês desenvolvam a melhor estratégia de por onde começar, principalmente por causa do tempo. Principalmente por causa do tempo. Galera, eu estou em sala de aula há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos eu ouço todo ano a galera dizer: João Filho, não consegui resolver todas as questões por falta de tempo. Todo ano eu ouço esse depoimento. Todo ano. Então, existe um inimigo que talvez você não esteja levando em conta como deveria. Inimigo, eu chamo de inimigo entre aspas. Que inimigo é esse? O tempo. O tempo. Nós temos compromissos, vocês têm outros professores aqui. Eu já estou sendo ali atentado para o uso do meu tempo. Isso é uma preocupação. Eu cronometrar as minhas ideias ao meu tempo. Observe que eu estou chegando na última questão, passei ali pelos erros clássicos, listei as 7 habilidades corporais, para quê? Para encaixar minha fala no meu tempo. Entende? Então você tem que aprender a fazer isso. Eu pensei na quantidade de questões, eu pensei na quantidade de palavras, eu pensei na quantidade de ideias que eu ia trazer para vocês, para que não sobrasse nem faltasse em virtude do tempo que me foi disponibilizado. Esse é um fator fundamental para quem quer passar na prova do Enem. Saber usar inteligentemente o tempo que lhe foi dado na prova. Olha aqui, letra C, individuação. Olha, se eu estou falando em esportivização pressupõe o coletivo, o oposto do indivíduo, falso por contradição. D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. O que é isso? Esportivização, que é a palavra-chave do texto. Tem que ter o time, entendeu, galera? Tem que saber encontrar, tem que saber pescar, jogar o anzol, pegar a palavra-chave para não perder tempo lendo textos longos. A maior dificuldade que todo mundo manifesta em linguagens, a reclamação é geral. João Filho é uma prova muito cansativa. E é. Então, usar o tempo de modo inteligente pode ser a diferença. Até se você estiver um pouco menos preparado que o seu concorrente. Se você souber fazer um bom uso do tempo, pode passar dele na pontuação. Paciência é um elemento fundamental. Agora, paciência sem perder o time. É ir direto ao ponto e vamos adiante.
Letra E, preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Não, isso generaliza. Não é em cada cultura, é apenas na cultura indígena. Entendeu o raciocínio? Minha querida, tranquilo? Meus jovens, olha, eu queria falar do prazer e da satisfação de estar nesse projeto maravilhoso com vocês. Sempre que eu for convidado, eu venho com toda a satisfação do mundo, porque é um prazer enorme contribuir para essa sala de aula gigante aqui, maravilhosa. Me chamar, pode contar comigo, viu, Fábio, onde quer que você esteja, me ouvindo nesse momento. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, um bom final de domingo e até o nosso próximo encontro. Tchau, galera.